Boa noite, esse aqui é o vídeo de apresentação do Tech Challenge fase 4. Vamos iniciar aqui então a demonstração. A gente optou por usar a arquitetura de cloud da Amazon Web Services, né, AWS. Então, para iniciar aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um cluster. Cluster é um ambiente onde vai rodar os nossos containers. Criei aqui já o cluster e nomeei ele como Feedback App, certo? Seguindo adiante, a gente precisa fazer uma definição de tarefa. E aqui é onde vai ser definido todas as configurações do nosso serviço. Então, aqui é o tipo de serviço que a gente vai usar da AWS, que é o Fargate. Aqui é o sistema operacional, é um Linux, o tamanho do CPU e da memória. Essa função de tarefa aqui é basicamente um perfil de criação automatizado da AWS. Então, a gente precisa definir algumas regras de criação, que são definidas nessa role aqui que eu criei também. Vamos para a criação dos containers, então. O primeiro container é onde vai estar rodando o serviço do Java com o Spring Boot, né? A gente fez um push no repositório do Docker, com a tag de latest, né? Então, todo o nosso código está lá. Então, a gente vai usar essa imagem do nosso serviço do Docker para buildar nossa imagem aqui na tarefa. Essa é a porta do container 8080, protocolo dela. E aqui é os limites de recurso. Aqui eu posso definir a quantidade mínima de recursos para rodar o meu container. Aqui eu deixei em 0 porque eventualmente eu vou querer desprovisionar o serviço. Então, se eu tivesse deixado em 1 aqui, por exemplo, ia ficar sempre uma instância, uma tarefa rodando do serviço. Seguindo adiante, a gente define algumas variáveis de ambientes, né? Então, o tempo de conexão, o tempo de inicialização, o password do banco, a URL do banco, o username do banco e também algumas outras credenciais do Spring Boot aqui. Muito bem. Outra coisa que é importante fazer é marcar essa opção aqui de coleta de logs. Então, assim que a nossa aplicação estiver subindo, nós vamos poder monitorar a saúde dela via logs. Aqui nós podemos também definir ordenação de dependência, né? Então, a dependência vai ser que primeiro o container do banco do MySQL vai subir, ele estando saudável, né, ou healthy, como está aqui, a gente pode inicializar o serviço do Java do Spring Boot. Seguindo, a gente pode configurar também aqui o container do banco do MySQL, né? Então, utilizando do repositório do Docker também, a gente pega uma imagem de MySQL versão 8.0, mapeia as portas padrão de banco de dados, né? Aqui também a gente pode definir recursos mínimos para eles, vou deixar em 0, pelo mesmo motivo do outro. Também as variáveis de ambiente, né, que tem que ser equivalentes ao do serviço do Java. Então, aqui temos o nome do banco de dados, a senha do usuário raiz e o usuário que vai acessar o container. Para que a dependência do container do Spring seja bem sucedida, a gente precisa fazer um health check. Então, esse aqui é o comando que verifica a integridade do container e ele retorna um código de sucesso ali a cada intervalo de tempo, dizendo que o container está saudável e que o serviço do Spring pode rodar tranquilamente. Ele roda por 60 segundos e repete 3 vezes a validação. Muito bem, aqui nós podemos configurar alguns volumes de armazenamento. Nós preferimos não configurar, não vi necessidade. Muito bem.
A partir disso, a gente pode clicar aqui em criar. Eu não vou criar porque já criei uma, já tem várias, na verdade. Criamos a tarefa. E seguindo, a gente pode usar essa tarefa. Muito bem. Se a gente voltar em clusters e vier aqui em serviços, a gente pode criar um serviço, né? Nesse serviço, a gente vai poder definir qual tarefa a gente quer usar. Então, eu posso vir aqui em atualizar serviço. Eu vou definir a tarefa que eu quero usar, a família de tarefa, qual a revisão, a mais recente, né? Você pode ver que eu criei várias já, devido a testes que eu venho fazendo. Aqui eu posso especificar a quantidade de tarefas. Aqui também a gente pode definir a quantidade mínima de tarefas sempre para deixar executando. Vou deixar em zero, porque novamente eu quero desprovisionar em algum momento. Se eu deixar um, vai ter sempre uma tarefa rodando, dois, vai ter sempre duas e assim por diante. Então vou deixar aqui em zero. Aqui eu posso configurar a rede também, então eu criei uma VPC, que é uma Virtual Private Connection, né? Que é para que os serviços e os containers se comuniquem, né? Internamente, com as suas devidas subnets e o seu grupo de recursos. Grupo de recursos não, é grupo de segurança. Aqui no grupo de segurança a gente define o mapeamento de portas e as permissões de que cada porta tem. Seguindo adiante, a gente pode definir um balanceador de carga. O balanceador de carga nada mais é do que um serviço que vai redirecionar ou vai escalar novos recursos conforme a necessidade, né? Então, nós criamos aqui um serviço de load balancer, né? Que eu vou mostrar aqui na outra guia. Esse aqui é o nosso balanceador de carga. Então, ele aponta para a internet, né? Para a gente poder acessar de qualquer lugar. Ele cria um DNS provisório aqui, que pode ser substituído depois. Ele vai escutar, então, da porta HTTP 80, né? Que é a porta que aponta para a internet. Em seguida, ele vai encaminhar para um target group, né? E em seguida, aqui o target group, e em seguida ele vai mandar para o nosso container. Então, eu vou subir a aplicação aqui, beleza? De novo aqui, cadê? Deixa eu voltar nos serviços aqui. Atualizar serviço. Eu vou atualizar aqui. Esqueci de colocar aqui, ó. Muito bem. O serviço que a gente está utilizando aqui da AWS é o Elastic Container Service, né? É um serviço de provisionamento de containers, né? Então a gente pode já ver aqui que tem uma tarefa pendente, né, de execução. Ela vai criar, né? Se a gente abrir a tarefa aqui, a gente pode ver os containers subindo, né? Deixa eu atualizar aqui. Assim que eu... aqui a gente pode ver o status de integridade, que é o health check lá que ele vai fazer. Beleza, já estamos com eles executando. Beleza, ele executou o health check, então está íntegro. Então, se a gente vier aqui no feedback service, que é o container do Java, né? A gente pode vir aqui em logs. Beleza. Vamos atualizar aqui.
Ó, complete initialization. Vamos ver. Started Tech Challenge Application. Então a nossa aplicação está saudável, está rodando. A partir disso, a gente pode fazer o teste então, com o balanceador de carga, né? Aqui a gente já pode ver que ele redirecionou para o IP do nosso container, né? A gente pode ver aqui, até na tarefa, se eu não me engano. Não, configurações. Se a gente vê o IP aqui, ó, 172.31.1.124. Então, ele redirecionou para o IP do container com a porta 8080 que a gente configurou lá. Beleza? Então, para a gente poder testar, a gente pode vir aqui, pegar esse DNS e a gente pode fazer uma chamada aqui para o Health Check. Chamada LB. Ah, já está até aqui, ó. Deixa eu só copiar porque vai que mudou. Acho que não mudou. Então, se a gente mandar aqui, ó, a gente pode ver que deu status up e a nossa aplicação está respondendo via load balance. Então aqui nós temos as definições do serviço e aqui a gente pode fazer criar regras de escalabilidade, certo? Então eu vou vir aqui em editar. Então eu posso definir aqui o número mínimo de tarefas, ou seja, eu posso deixar uma ou duas como mínimo. Então aqui no caso sempre vai ter duas tarefas rodando, né? Vou deixar em 0, porque eu quero desprovisionar. E aqui eu posso deixar em o máximo, né? Então eu posso colocar 5 ou 6 tarefas. Eu vou colocar 3 aqui, beleza? E eu posso salvar. Deixa eu tirar a suspensão aqui. Muito bem. Para poder escalar corretamente, eu posso criar uma política de escalabilidade. Então, eu vou criar conforme um target, seguindo um target de uso, né? Então, eu posso clicar aqui, eu posso como nomear ela, né? Eu posso usar métricas como a média de CPU, de uso de CPU, média de uso de memória, ou a contagem de requests do load balancer, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, política de registrar o número desejado de tarefas para o seu serviço manter nesse valor. Então, eu posso deixar um aqui, ele sempre vai manter em uma tarefa sendo executada. Então, se a gente fazer várias requests lá, ele vai escalar sempre para manter o mais próximo possível desse número aqui. Então, eu vou criar essa política aqui. Beleza. E se a gente for aqui, ó, nas tarefas, ops, tarefas, temos só uma rodando. Então, vamos forçar ali que ele escale mais. Eu vou jogar aqui no navegador, porque fica mais fácil. Então, beleza. Se eu sair dando Enter aqui, né, atualizando, atualizar várias vezes, vamos ver se ele vai escalar. Vou dar um refresh aqui. Ainda não escalou. Aqui tem um tempinho de... Fechar algumas guias aqui.
Aqui, inclusive, no monitoramento a gente pode ver, ó, alguns os picos de chamada, né, ou a quantidade de uso aqui, solicitações, né. Deixa eu ver pelo serviço aqui. Aqui, ó, no ajuste. Acho que eu coloquei poucas instâncias aqui, ó. Vamos colocar duas. Ah, tá. Tem isso aqui também. Eu vou diminuir bastante esse tempo aqui, ó, que é o scale in cooldown period, né? Então eu vou deixar aqui em 30 segundos, que é, que é bem, um tempo bem rápido. E aqui eu vou deixar em 60. Então, a partir que ele começa a detectar maior uso, 30 segundos após isso ele já começa a escalar a aplicação. E quando ele detecta que diminuiu o uso também, 60 segundos após isso ele começa a desabilitar recurso, né? Então a gente pode chamar aqui de novo. Ó, tivemos um pico aqui. Vamos atualizar aqui. Vamos ver se ele começa a escalar. Conseguiu escalar aqui, né? Agora ele está ativando a outra instância. O, a gente pode chamar aqui e ver se ele vai continuar escalonando. Chama aí vocês também, ó. Mandei o load para o pessoal do grupo aqui. Vamos ver se eles vão, se vai escalar alguma tarefa. Vamos ver. Atualizando. Ó, tem uma pendente, ele tá. Vocês estão chamando aí? Continua chamando aí. Será? Ele- Aqui no serviço? Uh-uh. Tá em 5 no máximo. Pois é, mostrou, mas não mostrou, né? É, exato. Ele aqui, né? Logo, logo ele vai.
Ó, começou a desprovisionar. Pelo menos o desprovisionamento a gente conseguiu gravar aqui. Será? Vamos ver então. Aí, ó. Agora subiu. Nossa senhora, agora veio tudo. Agora sim. Agora, agora a gente pode ver que ele escalonou as 5 instâncias aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Duas pessoas chamando. Muito bom. Conseguimos gravar aqui o escalonamento e o desescalonamento da instância. Então, o auto-scaling está de acordo aqui. Agora eu vou parar aqui, desativar ele para não sair caro no final do mês aqui. Bom, aqui então a gente pode ver que ele escalonou e agora está desescalonando, né? Está desativando as instâncias que não estão sendo utilizadas, né? Se a gente atualizar aqui, ficaram só duas, né? O objetivo é ficar só uma. Então, logo logo ele deve desativar essa alguma outra instância que estiver em execução. Aí, acabou de desativar. Tudo isso se deu graças aos requests que foram feitos, né? Então teve um pico de 417 chamadas, né? Devido aí a eu e mais duas pessoas estarem chamando ao RI do o DNS do load balance, né? Então acumula bastante. Aí ele escalonou. Beleza? Bom, agora a gente vai mostrar aqui para vocês algumas funções serverless, né? Funções serverless são algumas funções que você define um códigozinho aqui, ele faz algumas validações e executa algum evento dentro do ambiente da cloud. Né? No caso, um evento que estava sendo requisitado ali no Tech Challenge, na fase 4, era que fosse enviada uma notificação para alguém toda vez que um feedback fosse mencionado como urgente, né? Então aqui tem um código Node.js, né, que ele faz essa verificação, ok? Aliás, perdão, esse aqui não. Esse aqui é o do relatório semanal. Esse aqui é o do feedback urgente. O trigger dele está dentro do código Java. Então, toda vez que existe um insert ou update lá na CRUD de feedback, é disparado essa função lambda aqui, tá bom? Então aqui a gente já pode ver, ele faz a verificação quando é urgente, ele compara o enum, né? Ele dispara um tópico SNS que vai enviar um e-mail para mim, no caso na minha conta, né? Porque foi o que eu configurei para poder demonstrar aqui para vocês, enviando esse feedback, certo? Então a gente vai demonstrar aqui para vocês, né? Então tá aqui. Esse aqui é o JSON do feedback, o comentário é que o professor faltou na aula, e esse aqui é o código que define se o feedback é urgente ou não. Tem outros códigos também, por exemplo, se não me engano, o código 2 é como pendente, e talvez o 3 acho que é um feedback que já foi avaliado. Mas se a gente mandar o 1 aqui, eu até já tinha feito o teste aqui, você pode ver que ele retorna como urgente. Então a gente vai mandar aqui, send. Beleza, ele enviou, trocou o ID, criou o ID2, o professor faltou na aula. Agora a gente vai vir aqui na minha caixa de e-mail. Vamos atualizar aqui.
E chegou aqui, então, a notificação. AWS Notifications, há 1 minuto. O professor faltou na aula e a nota. Então, está aí desenvolvida a serverless function, né, capaz de enviar notificações aí para o usuário. Bom, aqui a gente também criou uma outra função serverless, né, uma função lambda da AWS, e ela tem o intuito de gerar o relatório semanal dos feedbacks, né. Ela faz a contagem de todos os feedbacks, a média de notas, né, quais foram os comentários que mais ocorreram, né, e monta o relatório. E monta, depois que monta o relatório, ele envia por e-mail. Ele faz isso baseado num trigger de expressão cron. Aqui está configurado para cada 2 minutos ele fazer isso, para facilitar o teste. Porém, a gente pode configurar a expressão cron para toda segunda-feira às 8 horas. No caso, aqui no lugar desse asterisco aqui, ficaria escrito mon, e daria para colocar às 8 horas da manhã também. Então vamos aguardar aqui, ó, já deu às 20h32, que é o próximo horário que ele vai disparar. Vamos aguardar um pouco aqui. E a gente pode perceber que já vieram alguns e-mails. Então, há 1 minuto. Se eu atualizar aqui, muito provavelmente já vai... Ele envia quase no final do... Como a gente pode ver, ó, ele veio o relatório, né? Então, o total de feedbacks, a média das avaliações, os comentários mais recorrentes e a contagem deles, né? E ele faz isso basicamente dando um fetch na nossa própria API, né? Então aqui ele busca a listagem de todos os feedbacks, né? Que seria a mesma coisa que chamar esse serviço aqui, né? Se eu dar um send aqui, ele volta a lista de todos os feedbacks, né? Então a gente pode ver que foram 12 feedbacks, né? E vamos retornar lá no e-mail. Ó, chegou lá. Mais um. Beleza? Então essa foi mais uma das funções lambdas serverless que foram atendidas aí no desafio. Bom, vamos seguir então para o próximo requisito do nosso projeto aqui, que era a governança de serviços, né? Então, um dos serviços que a gente usa aqui na AWS para fazer essa gestão de serviços é o Amazon Cognito. O Amazon Cognito ele é um provedor de identidade e que a gente usa para autenticar os usuários que estão fazendo uso da nossa API. Então, basicamente, a gente cria uma pool de usuários, né? Então, aqui nós temos os usuários, né? Os 3 tipos de usuários, professor, aluno e admin, cada qual no seu grupo, né? Então, existe o grupo do admin, o grupo do aluno e o grupo dos professores, né? E o Cognito, ele fornece uma API pública de autenticação para nós, um client de autenticação para nós. Esse client vai fornecer um token para a gente, né? Então, se a gente for aqui, ó, esse aqui é o nosso client, né? Então, a gente pode ver que ele vai gerar um token para nós, certo? E esse token ele é gerado a partir da criação de uma chave do Amazon Cognito. Então, se a gente clicar aqui, ó, visualizar página de login,
a gente pode ver que ele redireciona para uma página de login que vai gerar para nós uma chave que posteriormente vai gerar um token. É um pouco confuso, mas eu vou demonstrar aqui. Então, a gente tem os perfis, né? Aluno, admin, aluno e professor, certo? A gente vai clicar em Sign In aqui, cada qual com a sua senha, né? E aí ele redirecionou para localhost porque eu configurei para ele redirecionar para localhost. Mas se a gente ver aqui em cima no URL, ele gera um código, ó. A gente vai copiar esse código, então. E vamos chamar um endpoint aqui para gerar o token, certo? Passando esse código como credencial. Então, vou copiar o código aqui. Ele respondeu alguns tokens aqui, um ID token, um access token e um refresh token. O que a gente vai usar é o access token, tá? Que é ele que contém o parâmetro que diz de qual grupo esse usuário é. Então, a gente fez o login lá como admin, certo? E aí, para a gente poder validar isso, nós temos que fazer um API Gateway, ou seja, um gateway para a nossa API, baseado nesses que tem por parâmetro esses usuários, certo? Para que isso funcione, também a gente precisa exemplificar algumas rotas aqui, né? Então, temos as rotas do admin. O admin, dado devidas proporções, ele tem acesso à grande maioria dos serviços aqui, né? Que a nossa aplicação pode prover, né? Então, podemos ver aqui que tem várias rotas mapeadas, certo? E aqui eu vou testar uma delas. Então, a que eu vou testar vai ser a de disciplina, a criação de nova disciplina, certo? Então, nós podemos ver essa rota aqui, ó, disciplina.nova. Ela está mapeada aqui, certo? Criando esse mapeamento, a gente cria uma URI nova, certo? E que vai passar por uma autenticação. Essa autenticação que nós estamos fazendo não é nada mais, nada menos do que uma outra serverless function lambda, certo? Então, se eu for aqui e clicar aqui, a gente pode ver que é um lambda authorizer, né? Eu vou pesquisar aqui, ó, lambda, e demonstrar essa função para você, ó. Então, se a gente vier aqui, ó, lambda authorizer, a gente vê que o trigger dela, o gatilho dela, é a nossa API Gateway, certo? O código dela não é nada mais, nada menos do que um validador de token, certo? Então, ele vai receber o nosso token, beleza? Via header. A partir disso, ele vai tentar identificar qual é o grupo do Cognito, do Amazon Cognito, que está sendo chamado, né? Que está sendo feito o request. Se ele identificar que é admin, ele vai autorizar e criar uma policy, uma política de autorização, com o efeito e o recurso também, e vai autorizar o uso do endpoint, certo? Caso algum dos parâmetros não funcione ou não consiga ser validado, ele passa um deny como efeito e o usuário fica sem acesso ao endpoint. Então a gente pode testar isso aqui. Agora eu copiei o token ali. Então vou vir aqui na aba Authorization, vou remover esse token antigo que tinha aqui, certo? E colocar o novo. A gente pode ver aqui que está a rota do admin, certo? Então tem a rota admin, /disciplina, /nova. Vamos ver o JSON se está correto. Ok, vou colocar aqui disciplina 2 para não ficar repetido. Tá bom? E vamos enviar aqui. A gente pode ver que criou a disciplina, certo? Como essa é uma rota que está somente mapeada para
perfil de admin, o teste que a gente vai fazer aqui é com um token de aluno, por exemplo, certo? Então vamos gerar o código aqui, pegar o código, gerar um novo token, agora com perfil de usuário de aluno, beleza? Então vamos passar o código aqui, dar um send aqui. Muito bem, gerou um novo Access Token. Vamos copiar esse Access Token aqui. E pela rota do admin, vamos tentar passar uma autorização aqui de aluno, certo? Então vamos apagar aqui e copiar o novo Access Token. E vamos ver se ele vai permitir. Ó, pode ver que a gente recebeu uma mensagem aqui, ó. User is not authorized to access this resource with explicit deny. Então ele identificou que a rota é diferente do usuário que está chamando esse endpoint. Então ele, baseado na política de bloqueio e de negação ali dos usuários, dos endpoints, né? Ele devolveu uma mensagem, ó, vocês não estão autorizados a acessar esse recurso. Certo? Bom, aqui eu estou num site que chama JWT Decoder, né? E o objetivo desse site é decodificar um token, né? Então eu gerei um token ali. Opa, deixa eu copiar aqui novamente. E vamos decodificar esse token. Ih, não está copiando, peraí. Ele não copia se tiver. Muito bem. Aqui está o token que gerou. Então, na decodificação, a gente pode ver aqui, ó, que dentro desse token está escondido aqui o grupo do Cognito. Então, é por esse atributo que ele faz a validação, certo? A gente pode ver também o scope, dentre outras coisas mais, o tipo do token, o issuer, né? Então, é o serviço da AWS que faz a emissão desse token, né? A gente pode ver aqui. E o username do usuário que gerou esse token, tá certo? Mas a título de demonstração, né, para verificação aí que o token está sendo gerado com recursos da AWS. Bom, continuando aqui, agora a gente vai tentar fazer uma autenticação como se fosse um aluno, né? Então, vamos selecionar aqui de novo, né? Vamos gerar o código. Beleza, vamos gerar um token novo. Beleza, geramos um token novo. Lembrando que esse token aqui é de perfil de aluno, né? E aqui vamos testar uma rota que foi mapeada somente para os alunos, né? Então deixa eu tirar esse token velho aqui, colocar um novo. Deixa eu dar um clear na response também. Muito bem. Então podemos ver aqui que retornou a consulta. A gente pode também tentar logar como professor aqui e chamar a rota do aluno. Vamos ver se dá certo. Então vamos buscar o token. Ok, gerou um novo token. Vamos copiar aqui. E agora com o token de professor, vamos ver se vai dar certo. Podemos ver que, novamente, a mensagem de autorização aqui e o status de forbidden retornaram devido a essa rota não estar mapeada para esse usuário, né?
Então, vamos ver outra rota aqui que a gente pode usar. Então, aqui estão as rotas, né? Vamos ver uma rota de professor. Tá, ele não tem nenhuma de post, ele só pode ler. Vamos tentar enviar um feedback aqui com o aluno, certo? Então, vai ser barra feedback barra novo. Aluno barra feedback barra novo. Vamos pegar o JSON aqui de como se envia o feedback, né? Já que é um Tá pouco. gravando? Tô? Uhum. Ah, tá. Não tava pressionando. É que não tá o negocinho ali embaixo, não. Não. Mas ele pega. Então vamos pegar o JSON aqui do feedback. Mudar aqui para post, certo? E vamos enviar. Ele bloqueou porque provavelmente nós estamos com o token do professor. Ops. Então vamos gerar um novo token de aluno aqui no nosso sign-in. Retornar. Different user. Aluno. Sign-in. Ok, geramos o código. Agora vamos buscar o token novamente. Send. Ok, geramos o token. Aqui tá. Beleza, vamos passar o token no authorization. Remove o errado. Vamos ao body. E tá aí. Feedback enviado. Aliás, ele consultou todos os feedbacks, né? Se a gente vier aqui, vim no endpoint errado, né? Era aqui. Aí, ó, inserimos mais um feedback. Se a gente vier aqui que é na consulta, a gente pode ver que tinha só até o ID 12, né? Então vamos confirmar aqui. Persistiu o ID 13. Então essa ficou a configuração da nossa gestão de governança de serviços, né? E é isso.